Olá, meu amigo, minha amiga. E não é que no Natal e Ano Novo nós teremos filas andando com maior velocidade para, quem sabe, no mês de janeiro, o povo brasileiro ser presenteado com as instituições funcionando e finalmente colocando cada vez mais próximos da Papuda, Bangu 8, Colmeia, outra instituição congênere, uma série de criminosos que estiveram à frente do nosso país? Pois bem, estamos de volta com o nosso Portal do José, hoje de uma forma itinerante, meio improvisada, porque eu não consegui retornar a tempo, no meu local onde eu bato um papo com vocês sempre. Mas, como temos assuntos muito importantes, deu para dar uma paradinha aqui para conversar com vocês e a gente manter algumas atualizações. Sobretudo porque as notícias são muito impactantes nesse tempo em que o Brasil está sofrendo um ataque descarado de uma extrema-direita financeira que está encastelada em alguns setores aqui no nosso país, sabotando a política econômica que está em curso aqui no Brasil e que atinge a todos nós e tira a tranquilidade de muitas pessoas. Bom, vou conversar com vocês sobre essas atualizações, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você conheça o nosso portal e se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu já conversei com vocês no nosso encontro anterior sobre algumas situações que estão acontecendo aqui no Brasil, no plano da economia, que são absolutamente sem a menor razoabilidade. Não há dentro do campo da racionalidade alguém que consiga explicar por que o Brasil está sofrendo esse ataque especulativo do setor financeiro que não tem vergonha de assumir que é bolsonarista, ou seja, que são de extrema direita e que são contra as coisas que estão sendo feitas no nosso país. A taxa de juros do nosso país aumenta, na medida que ela aumenta, o mercado faz especulação, aumentando também o valor da moeda norte-americana, o que provoca novamente o Banco Central aumentar mais ainda a taxa de juros e que vai fazendo esse círculo vicioso para que no final da história nós tenhamos um país em recessão, um país atrofiado e com uma crise social que vai certamente criar problemas políticos para o governo que está aí. Bom, mas se a gente combater isso, esclarecer para a sociedade, se o governo vier de braços abertos, se o governo Lula, se o presidente da República vier conversar com a sociedade, trouxer a sociedade para essa luta, aí a gente pode conseguir dar uma barrada nesse processo todo que está acontecendo contra o nosso país, contra o nosso povo, contra a soberania do Brasil. Se isso não acontecer, nós vamos de fato ter muitos problemas, mas eu tenho certeza absoluta que isso será encarado como uma batalha que está cada vez mais deixando ali com que um segmento de extrema-direita fique mais aparente. Por enquanto, a gente está vendo ainda o ministro Haddad dar declarações muito contemporizadoras. Ele não quer estressar mais ainda as coisas que estão aí. Mas o presidente Lula daqui a pouco vai perder a paciência porque ele não tem alternativa. Ou ele vai ter que enfrentar essa situação, ou o que está acontecendo no Brasil vai sepultar qualquer tipo de perspectiva de uma continuidade desse governo com ele, com o presidente Lula ou qualquer outra pessoa que venha a ser indicado pelo campo progressista com apoio dele. Isso está acontecendo no plano da economia. Mas no plano político, muitas dessas criaturas da extrema-direita estão vendo que coisas que nós falamos aqui no nosso portal estão se confirmando. Que filas iriam andar muito mais rapidamente em função da prisão de uma série de criaturas do mundo militar. Gente, um general da reserva preso, de 4 estrelas, com todas as articulações, todos os contatos que ele tem dentro das forças e fora das forças, obviamente, isso não poderia ficar ad eternum, não poderia ficar guardado ali dentro de uma instituição prisional, por mais confortável e diferenciada que seja, sem nenhum tipo de perspectiva de conclusão. Então há naturalmente o interesse tanto da pessoa que está como indiciada, de ver uma ação penal proposta para ele poder se defender, poder ver como é que ele sai dessa história, se for possível sair dessa história, e também interessa para as Forças Armadas se verem livre desse encosto, desse problema, para seguirem em frente ali, uma vez saneada essa situação, esses tumores malignos que estavam dentro das Forças Armadas, e ao interesse da sociedade de um modo geral. O senhor Paulo Gonet afirmou hoje, isso está em vários canais, e o ministro Alexandre de Moraes está junto nessa história,
que não tirará férias, ele e a equipe dele, que são 8 procuradores da República. Então teremos 9 procuradores da República trabalhando nas páginas desse inquérito, pelo menos esse inquérito do golpe, sem falar nos outros que estão em curso, o inquérito das joias e os da vacina. Não se sabe exatamente se essas denúncias que serão feitas de uma forma coletiva, ou seja, todos os crimes colocados numa única denúncia, ou se cada processo, cada inquérito concluído terá uma denúncia específica. Eu acho que a segunda opção é a mais racional, porque se juntar toda essa história aí vai ter muita confusão. Eu não vejo como isso ter um desdobramento mais acelerado. Mas aquilo que eu disse para vocês está se confirmando. Com o general preso, a Procuradoria-Geral da República agiria mais rapidamente. E é o que o senhor Paulo Gonet anunciou no dia de hoje. Então, até porque tem uma coisa muito curiosa, né? Qualquer tipo de medida judicial para tentar tirar o general Braga Neto bateria também na Procuradoria-Geral da República para dar um parecer. Só que a própria Procuradoria-Geral da República deu um despacho, deu ali um entendimento de que a prisão do general Braga Neto era absolutamente legal e necessária. Então, um habeas corpus não cabe nesse momento, por mais que tenha gente da extrema-direita dizendo, olha, isso não pode, como a gente vê os malafaias da vida, o Bolsonaro falando isso, colocando seus juristas da terra plana para dizerem as mesmas coisas, como se o general Braga Neto tivesse sido preso apenas por alguma delação ou por fatos contidos numa delação. E não foi isso. Ele foi preso pelo conjunto de provas que indiciou uma série de criminosos e que mostram que ele estava no topo dessa cadeia criminosa. Então não tinha como ele escapar dessa história. A delação do Mauro Cid é apenas mais um dos elementos. Então não tem nenhum tipo de conflito com a jurisprudência, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e nem aquilo que está no Código de Processo Penal, no Código Penal e na legislação de uma maneira geral. Muitas pessoas têm perguntado por que a justiça militar não foi escutada, por que ele não foi conduzido para a justiça militar e tal. Pela razão muito simples, gente. O Código Penal Militar, eu até já comentei isso algumas vezes com vocês aqui, ele se aplica apenas para pessoas das Forças Armadas ou terceiros, que não são das Forças Armadas, mas que cometam crimes específicos que estão capitulados, estão tipificados dentro do Código Penal Militar. No caso do Braga Neto e da Orcrim, de militares ou ex-militares, eles não cometeram, até o momento que a gente está vendo, infrações que estejam estritamente ou exclusivamente dentro do Código Penal Militar. Então eles são processados como qualquer criminoso que pratique crimes comuns. E é isso que está acontecendo. A condição de militar deles, ou de ex-militares, isso será aferido depois que o processo criminal na Justiça Comum, ou seja, perante o Supremo Tribunal Federal, for resolvido. Se alguns crimes que forem capitulados ali, que forem entendidos como crimes militares, aparecerem, as peças vão ser extraídas e vão ser mandadas para a Justiça Penal Militar para tomar as providências que tem que tomar contra alguém que cometa crime dentro dessa estrutura. Então não tem conflito, não tem divergência alguma do ponto de vista do direito do o que é que poderia acontecer, o que acontecerá com essas criaturas. Então, cada hora nós teremos uma situação específica. Por enquanto, os criminosos estão aí diante de crimes cometidos que estão dentro do Código Penal brasileiro e crimes muito pesados, com penas muito cabeludas e que ensejarão para essas criaturas muitas dores de cabeça. As responsabilizações dentro do Código Penal Militar, essas são as de menor importância quando elas forem colocadas ali. Mas para a gente o que fica de importante nesse momento é o fato de que a Procuradoria-Geral da República não tirará férias, não entrará em recesso no Natal e nem Ano Novo. E o ministro Alexandre de Moraes também não tirará férias ou fará uso de recesso nesse Natal e Ano Novo. Então, como eu disse para vocês, o general Braga Neto e essa turma toda que está presa vão permanecer presos no Natal, Ano Novo, o mês de janeiro inteiro e vão ficar torcendo ali para a denúncia ser logo apresentada para eles saberem o que é que vai acontecer com o destino deles. Esperaram o contato está vindo e ao que tudo indica, não vai dar para escapar não. Agora, essa fila
Tem uma pessoa que está lá na frente, né, dando sinalzinho, mas está tentando escapar para um lado e para o outro, que é a figura do inelegível. Esse não tem escapatória. A única escapatória dele é ele sair dessa vida para outra, que não é o que nós desejamos, né? Ou então acontecer um milagre de um meteoro cair no Brasil e acabar com todo mundo, ou simplesmente acontecer uma revolução aqui no nosso país. Como não tem nenhuma perspectiva de acontecer nenhuma dessas situações aí, então ele vai para a cadeia, como a gente sempre falou aqui no nosso portal. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e a gente volta no nosso próximo encontro. Como eu disse para vocês, filas andariam e filas estão andando. Tchau!